Opa, e aí, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez a gente vai desenhar um dos personagens que mais tem fanboy por aí, que é o Gojo. Ele e o Sukuna, sinceramente eu não sei qual dos dois que é pior. Por isso que o meu personagem preferido no anime é o Megumi, que pelo menos ele não tem uma base de fanboy muito grande. Inclusive, já aproveita pra comentar qual é o seu personagem preferido de Jujutsu Kaisen. Tô curioso pra saber. Mas enfim, o intuito desse vídeo é mostrar todo o passo a passo de como que eu fiz o esboço e como que eu fiz a coloração do desenho. Claro, tudo de forma resumida. Se você realmente quiser ver aulas em tempo real, mostrando tudo, absolutamente tudo, eu vou estar deixando no primeiro link aí na descrição. E sim, é um curso, mas se você não gostar, você ainda vai ter 7 dias de garantia para pedir seu dinheiro de volta. Então, não gostou? Peça seu dinheiro de volta dentro desse prazo. Mas enfim, chega de lero-lero e vambora logo pro vídeo, já enrolei demais. Bora lá depois da vinheta super amadora. Então vamos lá, rapaziada, eu vou falar só os tópicos principais do esboço. Pra começar, eu faço uma linha pra definir até onde vai o queixo, até onde vai o final da cabeça. Fazendo isso, você acaba evitando de fazer o desenho muito pequeno ou muito grande. Nesse caso, eu só decidi demarcar até onde vai o queixo, na verdade. E aí depois eu vou fazendo o esboço daquele estilo que vocês já conhecem, que é primeiro fazendo um círculo, depois traçando uma linha no meio, que seria a parte mais importante, porque é aí que vai estar o nariz, aí que você vai definir se o rosto tá meio inclinado, ou se ele tá totalmente de frente, como é esse caso. É a partir dessa linha no meio que você define isso. E aí eu já fui aproveitando pra fazer a mão, né? Ela tava bem grande na imagem de referência, e aí eu já decidi fazer ela logo, porque senão eu poderia acabar prejudicando o desenho todo se eu deixasse pra depois. A mão é a parte que a maioria das pessoas tem dificuldade em fazer, incluindo eu mesmo, até hoje inclusive. Se eu for criar um desenho de cabeça, eu vou ter que olhar alguma imagem de referência pra fazer a mão. E por mais que essa mão, especificamente desse desenho, pareça difícil, não é não, é bem de boa até. E agora indo pra parte que eu achei a mais difícil do desenho, que foram os olhos, e sério mesmo, eu apaguei essa parte várias vezes, ou coisa chata, mas basicamente eu tava com dificuldade de acertar na altura do olho. Ou eu fazia grande demais, ou eu fazia pequeno demais, até que uma hora eu acabei acertando. É que como eu olho a imagem de referência no computador, às vezes eu perco a noção do tamanho, que no computador a tela é maior, né? Eu acho que eu tô até preferindo desenhar com a imagem de referência no celular, ultimamente. Eu tô achando mais fácil, mas claro, isso pra mim, né? Pra você pode ser diferente. E não, eu não tô arrumando desculpinha. Enfim, a parte do esboço já foi, é só isso. A parte complicada mesmo pra mim foram os olhos. E falando neles, agora vamos começar a coloração. Primeiro utilizando o lápis de cor prata no branco do olho, que a gente sabe muito bem que nunca é branco. Não colocando nem muito e nem pouca pressão, ficando ali no meio termo. Depois do prata, colorindo com a mão leve, eu venho com o azul normal no caso. E quando eu digo o azul normal, é porque no lápis só tá escrito o azul. Essa é a nomenclatura dele. E com o mesmo lápis eu começo a colorir algumas áreas da pupila também, só no meio e um pouco nos arredores também. E aí por último, colorindo de uma forma bem suave, eu venho com verde e água. E foi basicamente isso, essa é a sequência dos olhos. Indo agora pra pele, eu venho primeiramente com o sépia, e uma coisa importante aqui, eu acabei errando na coloração desse desenho, na parte da pele, que eu acabei colocando força demais e acabou ficando muito escuro. Então quando você for com sépia, vai fazendo com a mão bem fraquinha, vai fazendo de uma forma bem suave. Não cometa o mesmo erro que eu. Eu achei que tava colocando pouca força, mas na verdade não tava. Mas enfim, não que tenha ficado ruim, só ficou diferente do que eu queria. Mas enfim, depois do sépia você vem com marrom escuro. E no mesmo esquema, não coloca muita força. Não é pra fazer muito fraco também, né? Você vai ficar no meio termo. Nem forte demais e nem fraco demais. Aliás, sobre não deixar muito escuro, na parte da mão você pode deixar, porque a parte da mão tá mais escura na imagem de referência, se você quiser deixar mais fidedigno. E aí por último, pra mesclar essas duas cores, eu venho com areia. Como essa é a última camada e o areia é uma tonalidade bem fraca, bem clara, né, no caso, você pode colocar bastante força. E aqui você precisa se certificar de que os pontos brancos da folha vão sumir. Mas beleza, essa foi a parte da sombra, indo agora pra parte clara. No rosto, eu só usei o rosa claro, uma cor só e pintando de uma forma bem fraquinha. Já na mão, que como eu falei é um pouco mais escuro, eu venho com rosa claro, colorindo do mesmo jeito, só que depois do rosa claro eu jogo areia por cima, colocando uma pressão a mais. E essa foi a parte da pele, bem tranquilo, bem suave. Só toma cuidado com essas coisas que eu falei. Vamos agora pra parte mais demorada do desenho. Parte essa que eu fiquei mais de 2 horas, quase 2 horas só nela, que foi esse blusão aí. E a primeira coisa que eu faço é jogar o lápis preto nas áreas de sombra, fazendo devagar, sem pressa, daquele jeito que você já conhece. Nesse caso específico é um pouco mais difícil, porque como eu falei, essa área é muito grande. Então, pra quem for iniciante, vai ter um pouco mais de dificuldade pra
preencher direitinho, com calma, e vai querer fazer correndo, e eu sei disso porque eu também já fui iniciante. Mas tenta preencher o máximo que você conseguir. A primeira camada é a mais importante de todas. E logo em seguida, depois do preto, eu venho com cinza escuro, colorindo por cima da cor anterior e colocando um pouquinho mais de pressão na hora de preencher. Agora nas partes fora da sombra, eu venho com o mesmo lápis, o cinza escuro, colorindo tudo, só que tem um pequeno macetinho, que é basicamente em algumas áreas você coloca mais força do que em outras, para diferenciar um pouco a tonalidade. E pode ver que nessa parte da direita eu passei o cinza escuro 2 vezes, porque na primeira vez eu não achei que estava bem preenchido, então eu voltei de novo. Porque, como eu já disse várias vezes, a primeira camada é mais importante, porque é a partir dela que as outras cores vão misturar. Então é importante que esteja bem preenchido. E aí depois, o que eu fiz? Eu venho com cinza quente, colorindo por cima do cinza escuro. Eu usei essa parte da esquerda mais como um teste, para saber se a tonalidade ia ficar legal ou não. E aí depois do cinza quente, eu venho com cinza azulado, justamente para não deixar preto até demais. Aí depois eu voltei com cinza escuro para dar uma realçada nessa parte aí de baixo, que é um pouco mais escura. E do outro lado foi a mesma coisa. E como eu disse, essa parte aqui é chata de fazer, só que ela não é difícil. Você só tem que realmente ter bastante paciência, que como eu falei foi 2 horas só nessa parte. Se você não fizer com calma, vai dar ruim. E eu já ia me esquecendo, essa parte aí do lado que ficou em branco, eu primeiro venho com cinza quente, colorindo de uma forma bem suave, e aí depois eu venho com cinza azulado, colorindo por cima do cinza quente. Indo agora pro cabelo, eu começo mais uma vez com cinza quente, colorindo as áreas mais escuras, de uma forma bem suave. Logo depois eu venho com azul, colorindo por cima do cinza quente, também de uma forma bem suave. Se colocar força demais, vai ficar uma tonalidade de azul forte demais também. E aí depois eu venho com lápis branco pra dar uma mesclada nas cores. Eu passei o cinza escuro no final, nessa parte da esquerda, mas sinceramente não precisava não. E bom, esse foi o desenho todo, falando de uma forma bem resumida, e no total o tempo de fazer o desenho foi mais ou menos umas 4 ou 5 horas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido alguma coisa principalmente, e podem deixar sugestões de qual personagem eu deveria trazer aqui. Antes de você ir embora, deixa o seu like pra me motivar a trazer mais vídeos iguais a esse, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, toda semana eu posto, ou quase toda, e se você quiser aprender a desenhar no estilo realista, primeiro link aí na descrição. E bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, e até o próximo vídeo.